Maravilha, então. Primeiro, boa tarde, pessoal, todos aí, né? É um prazer poder estar aqui para compartilhar essa proposta com vocês, agradecer ao Melk por abrir essa ponte também. Né? O que eu vou mostrar para vocês é um trabalho em evolução, ele é fruto de 6 meses, pelo menos, de muita bateção de cabeça, né? E muito estudo para chegar nesse formato. Não sei se todos aqui estão familiarizados com o meu trabalho, né? Eu sou produtor de conteúdo, youtuber, né? Digamos assim, influencer digital no mercado cripto. Eu comecei minha carreira como analista, tipo, montando carteira, né? Na casa da Mercurius Research, estudando token e tal, ao longo de 21 e 22, né? Desses 2 anos passados. Mas já para o final de 22, eu comecei a ver que o que eu queria fazer não era estudar para saber se eu coloco 5 ou 6% de Polygon na carteira, né? Eu queria realmente era entender o que dá para fazer com essa tecnologia de blockchain, no sentido de mudar a maneira como as coisas funcionam, encontrar novas dinâmicas sociais e econômicas que possam, fomentar futuros mais sustentáveis, mais isonômicos, né? Porque minha leitura, depois de tanto que eu estudei, não só de cripto, mas de macroeconomia, geopolítica, é que a maneira como a gente faz as coisas não vai dar certo. Tipo, é nítido. Né? A maneira como o mundo funciona está se encaminhando para algum tipo de colapso e é só uma questão de qual vai vir primeiro. Ou vai ser climático, social, econômico, ou vai ser um apocalipse zumbi. É só você escolher o sabor favorito de apocalipse e ver qual que vai vir primeiro, mas algum deles vai chegar. Então, minha ideia foi me sentir convidado, né, a trabalhar em alguma coisa que pudesse já pensar nisso, né, no que vem depois, em como poderia ser melhor. Então, eu estudei muito DAOs durante um tempo, né, participei de muitas comunidades, e aí fui amadurecendo e cheguei na Valocracia, tá? Então, só para vocês terem um panorama. Eu tenho aqui uns slidezinhos que tornam a parte mais gráfica, só para poder ajudar a explicação, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Tá aparecendo? Foi? Maravilha. Sim. Foi. Então tá. Então, pessoal, a ideia é essa, tá? É uma solução para uma nova geração de DAOs baseada nos princípios da Web3. Para a gente poder contextualizar isso, eu só queria puxar algumas coisas, né? A primeira é o momento que a gente está agora. É muito louco, porque a gente vive realmente uma era de experimentação. Nós estamos aqui, especialmente numa comunidade como essa, como seres humanos que estão tentando ter a ponta da lança, né, o spearheading da transição do cenário 2 para o cenário 3, mas como um todo, nós como mundo cripto não sabemos muito bem o que é o Web3, né? É muito louco, a gente avança na direção do Web3, mas não tem uma definição formal da Web3, né? Uma norma ISO que diga pra gente o que é. E algumas coisas a gente já consegue enxergar, são coisas para mim mais palpáveis. Por exemplo, o Web3 se trata de comunidades, né? No fenômeno da Web3 a gente tem uma explosão de comunidades e elas bebem da fonte das DAOs, que na verdade bebem de uma herança cypherpunk, criptoanarquista, que vem desde os anos 70, de economias colaborativas, de descentralização de poder econômico e político e tal. E a gente vai encontrar alguns pilares, digamos assim, na Web3, que a gente acaba convergindo em torno desses pilares, que eu coloquei aqui como descentralização, transparência e isonomia, né? São valores que a gente cultiva no rolê da Web3, seja ele qual for. Só que quando a gente fala de DAOs, né, o que eu vou argumentar é que DAOs têm limitações, né? A gente já teve uma boa soma de experimentos de DAOs e o que a gente tem visto é que, na maior parte das vezes, as DAOs dão mais errado do que certo. O que não é uma crítica, tá? Porque startups também dão mais errado do que certo, né? No mundo dos venture capitals, 90% das startups vão de vala e as 10% que vingam se tornam empresas e vão para frente. Então, não é para dizer que nós deveríamos ter uma taxa de sucesso gigantesca, mas que a gente pode identificar quais são as dores que os experimentos de DAO que falham estão sofrendo. E normalmente vem em relação à questão humana. Então, ou a DAO nasce com um certo supply mais centralizado e uma baleia depois domina a governança da DAO, ou talvez aquela DAO ela distribui demais o poder de governança e as pessoas começam a derivar cada uma para um lado e não convergem numa visão coletiva de para que a DAO serve ou para onde ela tem que caminhar. E, no fundo, ainda vejo nisso muito da condição humana, né? Da incapacidade humana de se organizar colaborativamente sem a centralização de poder. Até se você pega, por exemplo, faz uma releitura na história do Brasil, nos experimentos de economia colaborativa dos anos 70 e 80, como Laboriosa e alguns outros, é mais ou menos assim, são comunidades, só não tinha o arcabouço digital, o on-chain, mas são comunidades
que se unem para resolver um rolê, e até 30, 50 pessoas é uma maravilha. Agora, passou da casa dos 50, vai para 1.000 pessoas, para 100 pessoas, já começa a ter um monte de caos e o negócio meio que implode nele mesmo. E minha leitura hoje é que o que falta para nós podermos escalar economias colaborativas e descentralizadas? Talvez falte um pouco mais de aparato tecnológico, né, de primitivas sociais e econômicas que botem para frente uma boa teoria dos jogos, para que aqueles indivíduos que tinham uma harmonia altruísta e de boa fé no começo da brincadeira não depois se percam numa maçaroca comunitária onde todo mundo fala o que quer a hora que quer, ou propõe o que quer a hora que quer, e os votos são espalhados ou são vendidos quando a DAO começa a ter muito dinheiro. Por exemplo, o experimento da Nouns, né? Vocês acompanharam o caso da Nouns, que teve um fork lá. A Nouns é uma das maiores DAOs. Sim, sim. Né? Alguns sim, outros não. A gente pode recapitular. A Nouns... então, só um exemplo, tá? Não é porque a Nouns é o fim do mundo, não, mas é só um exemplo, porque a Nouns é tida como um exemplo de uma super DAO, né? Uma DAO que deu certo. Qual que é a lógica premente da Nouns? Todo dia você põe para venda um NFT novo, que é um bonequinho Nouns, alguém compra esse bonequinho. Com o dinheiro que você compra o bonequinho, você alimenta uma tesouraria e o bonequinho te dá o direito de voto para propor e decidir em atividades que tornam a Nouns mais famosa. Porque aí mais pessoas vão comprar mais bonequinhos, mais dinheiro vai entrar na tesouraria para você poder fazer mais atividades e a Nouns ficar mais famosa e mais pessoas comprarem mais bonequinhos e entrar mais dinheiro na tesouraria e você alimenta um loop de reforço positivo, que é o quê? Tornar a marca Nouns mais famosa. Esse é o objetivo da Nouns. Recentemente, cara, o que acontece? Começou a ficar mais barato você organizar mutirões de voto para simplesmente pegar o dinheiro da tesouraria e embolsar do que realmente fazer a proposta original da DAO. E isso começou a criar problemas políticos. Você começou a ter alas políticas, conluios, conchavos, e eventualmente eles abriram um marketplace de votos, isso está on-chain, onde os Nouns podem colocar os seus votos para leilão. Então eu posso literalmente comprar um voto do cara num marketplace, sacou? E o cara não tá nem aí se isso é bom para a comunidade ou bom para quem ele vendeu. Então ficou tão estranho que eles fizeram uma proposta, né, de tanta treta que deu. Galera, então olha só, quem quiser ir embora pode ir embora. E o quanto por cento de pessoa que quiser ir embora leva o tanto por cento da tesouraria junto. Tipo, vamos resolver com um fork. E qual foi o resultado do fork? 60% das pessoas foram embora. Mais da metade. Cara, se mais da metade das pessoas vão embora, então qual que é a Nouns verdadeira? São os que ficaram para trás ou são os que foram embora? E no fundo, tudo isso enfraquece o quê? O próprio esforço coletivo. Parece até o mundo real, né? Como vocês colocaram aqui no chat. E eu concordo, parece o mundo real. Eu vou falar para vocês a minha visão do por que eu acho que parece a vida real, ou o mundo real. Porque ainda são sistemas onde o acúmulo de poder econômico se torna sinônimo de acúmulo de poder político. Existe uma reciprocidade. Pessoas que têm mais poder de compra têm maior representatividade política. Isso é verdade no mundo tradicional, seja no Brasil, com mensalão ou com rachadinha, ou seja no lobby norte-americano, onde o dono da indústria tabagista, da indústria armamentista, abre o bolso de um membro do Congresso, enfia 500 milhões de dólares, fecha o bolso e você torce para que o que influencia a decisão daquele político seja o botão que foi apertado na urna ou o voto que foi marcado na urna e não o dinheiro do lobby que entrou no bolso dele. Então, né, na leitura que eu faço, se você atrela poder econômico com poder político, você cria uma sociedade enviesada. Você cria uma teoria dos jogos perversa, tá? O incentivo econômico de um sistema que torna economia, poder econômico sinônimo de poder político, a teoria dos jogos vai te falar o seguinte: você trabalha para ficar rico, mas depois que você fica muito rico, é mais barato trapacear o sistema do que agregar valor para ele. É mais barato usar o excesso de poder econômico para subverter a política do que jogar uma boa política. Então a própria sociedade se distorce, o próprio coletivo se distorce com o passar do tempo. E isso é muito louco, porque isso ainda é verdade em Web3, né? A maior parte dos experimentos que a gente vê em Web3 são assim. Os grandes, principalmente, as grandes DAOs são assim. Quem tem mais poder econômico pode comprar mais token, por consequência tem maior
representatividade política. Né? Conversa legal, né, Dani? Também acho. Assim, isso parece, quando eu vou falando, parece tudo assim encaixadinho, mas, pô, eu tô há meses, né, montando essa tese, né, são bastante tempo de trabalho já. Então, o que acontece? A gente tem que repensar isso, né? Eu trago um lema, que é um lema tecnofilosófico, que tenta sintetizar isso. Essa frasezinha aqui, né, eu gosto de frases de efeito, tá? Eu gosto de montar frases de efeito. Essa aqui é uma delas. Quando a gente fala o seguinte: uma maçã descentralizada e tokenizada ainda é uma maçã, sacou? Isso é a versão elegante, é a versão que eu coloco no manifesto. Mas quando eu estou falando na conversa de bar, eu vou falar o seguinte, cara: uma bosta descentralizada ainda é uma bosta, sacou? Você pode pegar uma bosta, fatiar em tokens, colocar no marketplace 24/7, está em 3 corretoras, está na Uniswap, mas ela ainda é uma bosta, porque é da natureza dela. Então, o fato de você tokenizar alguma coisa não necessariamente muda a natureza daquela coisa. E é por isso que a leitura que a gente faz na Valocracia é que o Web3 não pode ser apenas tokenizar a Web2, entendeu? Tokenizar a Web2 é uma Web2 mais líquida, é uma Web2 mais, talvez, economicamente eficiente, é uma Web2 mais 24/7, mas tokenizar a Web2 não monta a Web3. Web3, né, para a gente realmente atingir os valores que são preconizados, transparência, isonomia, descentralização real, né, você tem que, junto com a tokenização, procurar por novas primitivas de ordem social, de ordem econômica e de ordem política. Não tem jeito, né? Você não tem como fazer uma revolução econômica ou uma mudança econômica drástica sem algum tipo de proposta para novas dinâmicas políticas. Ou, em outras palavras, né, você não pode, sei lá, matar o capitalismo sem matar a democracia junto. Você tem que oferecer um arcabouço de coordenação humana com aspectos sociais, econômicos e políticos que montem uma nova teoria dos jogos, cujos incentivos de engajamento sejam diferentes. A analogia que eu faço é com o fax na internet, né? Quando o pessoal inventou o e-mail, isso foi nos anos 90, né, que o e-mail foi inventado, o e-mail era o suprassumo da internet. As pessoas compravam a internet, assinavam uma internet só para usar e-mail, porque era o que tinha. Você até ia ver um site ou outro, mas você estava na internet para poder mandar e-mail. As empresas tinham internet para os funcionários poderem usar e-mail. Só que o que é o e-mail? O e-mail, cara, por mais revolucionário que ele parecesse nos anos 90, ele não era nada comparado ao que viria depois. Um cara que achava o e-mail incrível nunca ia imaginar TikTok, Instagram, Facebook, Ads, sacou? O e-commerce, tipo a Amazon, sacou? Os marketplaces gigantescos. Por quê? Porque ele estava simplesmente no começo colocando o que já existia numa infraestrutura nova. O e-mail nada mais era do que pegar o fax e colocar o fax na internet, cara. Era só isso. Então, o que a gente faz hoje, quando a gente simplesmente pega coisas da Web2 e tokeniza, a gente ainda está fazendo isso, tipo, colocando fax na internet. Ah, existe um mercado de, sei lá, o pessoal faz fan token, né? Então vamos pegar os clubes e colocar os clubes como tokens. Ah, a gente tem investimentos de venture capital, então vamos pegar influenciadores, vamos dar um CNPJ para eles, fatiar aquilo em token e agora os venture capitals podem comprar esses caras na Web3. Então não é Web3, quer dizer, é um caminho para a Web3, mas a gente não está realmente inventando dinâmicas novas. A gente está pegando o fax, está colocando o fax na internet. Como é que a gente quebra isso, né? Aí entra a valocracia. Eu não estou aqui para dizer para vocês que a valocracia é uma bala de prata, que ela é a melhor coisa do mundo e que todos deveriam seguir a valocracia. Ela é só uma tentativa de tantas que tem por aí, mas se são tentativas que estão tentando dar esse passo além, estão tentando ir além do fax na internet. E que, no caso, é ir além de um sistema teoricamente descentralizado, onde poder econômico se torna sinônimo de poder político. Então, a premissa da valocracia é um sistema de coordenação humana, descentralizado e autônomo, onde você não consegue traduzir facilmente poder econômico em poder político, ou em poder de governança, tá? Que é um termo mais amigável para a gente. Por que eu coloco que a gente não traduz facilmente? Porque sempre dá para traduzir, tá? A ideia aqui não é
bancar de utopia e falar que a gente vai separar completamente as duas coisas, mas de que a gente vai criar um sistema onde essa tradução ela é dificultada, ela é desincentivada, tá? Dito isso, como é que eu explico a valocracia? Que é o ponto principal, o resto foi só para a gente dar o contexto. Eu desenhei 6 princípios e a gente passa por esses princípios que eles estão no manifesto, né, da valocracia. Se você entende os 6 princípios, então você entende a ideia de um coletivo valocrático, ou de uma comunidade valocrática. Depois é que a gente pensa em como implementar isso on-chain, e eu posso dar até uns updates para vocês, porque a gente já está, por exemplo, já estamos programando em Solidity, já estamos fazendo um portal, já tem API sendo desenvolvida, tal, a gente está caminhando no nosso ritmo. O primeiro princípio da valocracia é que numa comunidade valocrática, a gente considera que o esforço humano, ele não é fungível. Isso é uma releitura das relações tradicionais de trabalho e de valor, onde, por exemplo, um coletivo paga um salário para uma pessoa desempenhar um papel. Normalmente esse salário é fungível, tá? Então você faz alguma coisa por um coletivo e esse coletivo vai te pagar. Pode ser dólares, pode ser reais, pode ser, sei lá, casta tokens, sacou? Mas uma vez que o coletivo paga o indivíduo, o coletivo se torna dono do esforço do indivíduo. E esse esforço, então, ele é alavancado para você buscar mais valia no mercado e daí você vai extrair o lucro da empresa, só que a sua conta com o indivíduo que colocou o esforço está quitada. Então, a nossa visão é começar a quebrar um pouco essa lógica e dizer o seguinte: olha, o esforço que um indivíduo coloca num coletivo, ele é de propriedade do indivíduo. Ele é um ativo do indivíduo. Então, o nosso primeiro passo é reconhecer isso. Quando alguém coloca um esforço ou entrega algum valor para um coletivo valocrático, a primeira coisa que o coletivo faz é mintar um NFT para esse cara. Só que não é um NFT para você flipar, sacou? Tipo, um casta com barbicha, um casta com tapa-olho, um casta com chapéu, um casta raro, um casta lendário. Não. A gente vai mintar um NFT que é como se fosse um registro no cartório, né? Uma cláusula de atestamento, onde a gente imortaliza na blockchain os aspectos não fungíveis da colaboração daquele indivíduo. Que basicamente é quem fez o que quando, tá? Eu já vou entrar na questão do soulbound já, mas sim, temos soulbound no caminho. Tá? A ideia é essa, tá? O esforço do indivíduo, ele se torna um ativo, porque a gente tangibiliza o esforço. A gente usa a tecnologia de blockchain para tangibilizar uma coisa que era intangível, que é tokenizar o esforço do indivíduo no coletivo. E dar o ativo para o cara. Então, o cara se torna dono do esforço dele. Agora, para que serve esse esforço tokenizado? Tá? Dentro da valocracia, esse esforço tokenizado, ele é um nested NFT, tá? É um NFT que se divide em 2 pedaços, e esses 2 pedaços são independentes, que é o segundo princípio da valocracia: separar o poder político do poder econômico. Se eu quero separar o poder político do poder econômico, então o primeiro passo é criar tokens independentes para cada um. Como é que eu vou separar poder político e poder econômico se eles moram no mesmo token? Só aí já não dá, sacou? Você não consegue. Então, dentro de um esforço tokenizado, tem 2 sub-NFTs. Um deles é um poder de governança tokenizado, que é soulbound, e representa uma fatia de poder político num pool de governança, uma voz na comunidade, por assim dizer. E esse é soulbound, você não pode vender, você não pode negociar. Mas você também tem um poder econômico tokenizado, que é um outro sub-NFT independente. E ele te dá direito a uma participação de uma fatia numa tesouraria coletiva, como se fosse um claim, sacou? Tem lá uma tesouraria com 10 Bitcoin, 20 Ethereum, sei lá, 5 Matic. Então você vai ter uma parte daqueles tokens, pelo título do seu poder econômico tokenizado, que é fruto do esforço que você colocou naquele coletivo. E esse poder econômico tokenizado, sim, esse cara pode ser comprado e vendido. Então, qual que é a primeira leitura que a gente faz? Num coletivo valocrático, a gente não usa a tecnologia de NFT como recurso para crowdfunding. Tipo, vou fazer uma coleção de NFTs com alguns lendários, uma escassez extremamente artificial, uma escassez que foi inventada, que não tem lastro em nada, além de promessas de fazer parte daquele coletivo, e vou vender isso para transformar isso em dólares, e esses dólares vão para os fundadores do projeto. Não é assim que a gente trabalha com NFT, tá? A gente usa a tecnologia de blockchain para modelar a economia.
e para fazer o fluxo do valor daquele coletivo correr numa regra interessante para todos, que gere bons incentivos econômicos. Então não existe ICO, não existe lançamento, não existe pré-mint. Existe o seguinte: se alguém trabalha, um novo esforço vai ser mintado, um novo NFT vai ser mintado. E o que leva a gente para o terceiro princípio, que é uma pergunta óbvia que vem depois: o quanto vale um esforço? Né? Se eu digo para vocês que um esforço que vocês fazem faz jus a uma tesouraria, vocês vão perguntar o quanto, né? 1%, 2%, 3%, 0,5%? E a ideia aqui é a seguinte: antes de responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma consideração que a valocracia faz, tá? De que nem todos os esforços são igualmente valiosos, ok? Tanto por uma questão de habilidade, porque você pode ter, por exemplo, coisas muito simples como ajudar um novo assinante a fazer um onboarding na sua comunidade, se ele tiver uma dúvida em qual que é a sala do Discord, onde ele pede alguma coisa, desde, cara, alguém programou um bot para sua comunidade que automatiza uma função crítica dela, né? Ou até mesmo pessoas que querem dedicar quantidade diferente de tempo. Você pode ter um cara que quer dedicar 20 minutos da vida dele por semana para sua comunidade. Você pode ter um outro cara que vestiu a camisa e dedica 8 horas por semana. Então a gente tem que ser capaz de diferenciar os esforços, tá? E isso traz o terceiro princípio, onde a gente coloca que isonomia é mais importante que igualdade, tá? Isso é um pouco controverso, mas a ideia aqui é a seguinte: nós não criamos uma sociedade para que ela seja forçosamente igualitária, onde todos que tenham que ter o mesmo nível de comprometimento, o mesmo nível de esforço e, por isso, o mesmo nível de resultado. Porque a gente tem que deixar as pessoas livres para engajarem na proporção que elas quiserem. E também para incentivar as coisas com um pouco mais de flexibilidade econômica. Mas eu também não quero chegar e falar o seguinte: ah, você fez uma thumb para o canal Casta Cripto? Pô, parabéns, então o seu esforço vale 50 Casta Tokens. Pô, bom, o que são os 50 Casta Tokens? São palavras ao vento. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente estabelece um sistema de raridades, muito parecido com um jogo de RPG, tá? Uma teoria gamificada, onde a própria comunidade pode decidir com o quanto ela julga que aquele esforço é raro. Aqui eu botei um exemplo, tá? Como um sistema de raridades: comum, incomum, raro, épico, lendário. E cada vez que você avança nessa cadeia de raridade, você aumenta o peso daquele NFT na economia. Eu dei 2 exemplos, um deles usando uma regra de Fibonacci, ou outro usando uma regra de potência de 2, mas cada comunidade fica livre para decidir. Então vamos dar um outro exemplo, como é que seria na prática. Eu estou precisando que alguém faça cortes no Instagram, para o canal Casta Cripto. Vou falar: galera, então olha só, a gente abriu aqui uma tarefa para a produção de cortes, são até 4 cortes por mês, e quem fizer o corte e ajudar a gente a publicar vai ganhar um NFT comum. E aí ninguém pega a tarefa. Bom, mas se ninguém pegou a tarefa, talvez não seja uma coisa comum, talvez seja incomum. Então você pode subir a raridade. Aí você fala: bom, beleza, agora é incomum. E aí ninguém pegou. Bom, então agora é raro, alguém pega. Então não é uma questão arbitrária onde, tipo, o dono da comunidade, que já é uma palavra meio estranha, né? O dono da comunidade, ele decide quais são as premiações que ele dá. A própria comunidade pode convergir. E quando a comunidade entende que alguma coisa é muito importante e ela quer muito que aconteça, ela concorda em subir a raridade daquela tarefa, entendeu? E aí, isso tem um porém, tá? Nem todos os esforços são igualmente valiosos, ok. Mas todos eles são apreciados pela mesma regra. E isso é o mais importante pra gente. Independente de você colocar 20 minutos, ou 8 horas, ou 40 horas por semana naquela comunidade, todos que participam daquela comunidade estão sujeitos à mesma regra. Então é um sistema isonômico, é um sistema que trata todos os seus participantes do mesmo jeito. Então não é um sistema onde você tem, sei lá, tipo, um cara que joga uma regra diferente, tá? Aqui o Dani perguntou... Tá bom, beleza. Então, vamos fazer a recapitulação aqui, pessoal. Na parte da oferta e demanda, sim, tá? É um sistema de livre mercado.
A comunidade vai decidir o quanto que ela quer dar de incentivo para aquela pessoa. Eu dei o exemplo, eu quero que alguém faça cortes no meu canal. A nossa comunidade hoje ela é valocrática, a gente só não está 100% implementado, mas a gente vai botar para jogo. Galera, tem aqui uma tarefa, a comunidade requer que quem puder faça cortes do Casta para empurrar no Instagram. E sei lá, vamos começar aqui com uma raridade comum. E aí ninguém se interessa. Se ninguém se interessa, a gente sobe a raridade para incomum, sobe a raridade para raro, até alguém achar. Regra. Todos têm acesso aos mesmos recursos e todos podem compartilhar de uma arquitetura isonômica, né? Uma arquitetura de regras transparentes e que são aplicadas da mesma forma para todo mundo. E o que você pode fazer com suas cotas econômicas, que foi onde você chegou aqui, tá? A sua cota econômica, ela é parte de uma tesouraria. Então, você pode simplesmente pegar a sua cota, queimar ela e sacar o dinheiro, a hora que você quiser. Você pode fazer isso na recorrência que você quiser. Se você faz 5 tarefas por mês, queima tudo e pega a grana, então você se comporta como um funcionário. Você trabalhou, você pegou sua grana, tá tranquilo, foi uma troca com a comunidade. Mas você também pode achar que suas cotas podem valer mais no futuro, então você segura. Ou até melhor, se hoje as suas cotas seriam R$100 da tesouraria, mas amanhã você acha que pode ter mais grana, pode valer 1.000. Então você também pode, por exemplo, tentar vender essas cotas por R$300 no mercado e fazer uma antecipação de recebíveis. E até permitir que investidores de fora se exponham à prosperidade do seu coletivo. Só que eles só vão se expor na via econômica, porque isso não dá para eles direito de governança. Porque a parte de governança ficou presa no Soulbound. Tá? E aí a pergunta do Caio é a seguinte, tá? Isso gera uma dinâmica de atuação em comunidade baseada em recompensa pré-estabelecida e desestimula a contribuição proativa, que é algo central na dinâmica de comunidades. Depende, Caio, porque você também pode propor, entendeu? Lá na Casta Guilda tem muitas coisas que acontecem porque alguém propõe. Então a gente tem fóruns abertos. Por exemplo, a gente agora estava querendo fazer uma mintagem de NFTs da Valocracia para pessoas que fizeram depoimentos da Casta Guilda, que ajudaram a gente a divulgar, entendeu? A botar a nossa mensagem adiante. Então, como é que a gente vai montar esses NFTs? Teve uma pessoa da comunidade que falou, poxa, eu tenho uma proposta. Eu acho que a gente pode pegar uma imagem de cada um, fazer um mosaico, mintar assim, assado e fazer desse jeito. E a comunidade gostou. Então, aquilo se tornou uma tarefa e aquela pessoa vai ter um reconhecimento valocrático pela proposta e pela execução da proposta dela. A questão é, o que é recompensável? É aquilo que a comunidade decide que é recompensável. Então, pessoas que são proativas, enquanto elas vão trabalhando na comunidade, elas também vão ganhando abertura para propor coisas. Só que elas não podem propor do ponto de vista individual. Elas têm que convencer o coletivo de que aquela proposta é legal, de que aquela inovação é boa. E, eventualmente, aquela inovação sendo aprovada, na nossa previsão, a pessoa ganha NFT pela ideia, inclusive. Se você deu uma ideia boa, mesmo que você não execute, caso a ideia seja executada, vai ter um NFT valocrático para quem teve a ideia, vai ter um NFT valocrático para quem executou a ideia. E se a pessoa fez as duas partes, ela ganha os 2 NFTs, inclusive. Tá? Aí é um pouco mais de como a guilda se organiza. Só que a ideia da valocracia não é fazer todo mundo ser igual à guilda, não, tá? É ser tipo um Lego de governança e de economia para que as comunidades peguem esses Legos e construam o seu próprio rolê. Então, você pode fazer uma constituição e implementar ela numa regra valocrática, sacou? Onde vai ter peculiaridades, quem é que pode propor, quem é que não pode, o quanto que a gente reconhece de raridade, qual que é a regra de proporção e assim por diante. Tá? Mas a visão aqui é o seguinte, a gente está borrando a distinção entre acionista e empregado. Não tem chefe, funcionário, dono e estagiário. Todos são membros do coletivo.
tá? E a diferença entre um acionista e um funcionário é a escolha individual de cada um, sacou? Se eu quero ser um cara que pega a minha grana e trabalho em 20 comunidades ao mesmo tempo, faço um pouquinho em cada uma e vou sacando minha grana, maravilha, pô, vai de paz, sacou? Agora, se eu quero pegar uma comunidade e quero focar nela e quero crescer com ela, aí você também vai poder. E a questão é, nós não consideramos que essas pessoas são melhores nem piores. Nós não nos preocupamos em julgar as pessoas, por quê? Porque elas recebem na medida que elas contribuem. Então, se um cara contribui 20 minutos por semana, caralho, incrível, cara, seja muito bem-vindo, sacou? Você pode contribuir 20 minutos por semana e você vai ter uma representatividade política e econômica que equivale a 20 minutos por semana. E isso dá margem para vários arranjos e vários estilos de vida diferentes, inclusive. Aí, beleza, Caião, a gente no final abre para colocar mais comentários. A dúvida da Dani, quando você vende, queima o token, mantém o poder de governança? Sim, mantém, tá? Isso aqui é só em relação ao poder econômico, tá? Inclusive, você pode resgatar um poder econômico que você comprou de outra pessoa, tá? Isso aqui é simplesmente separado da parte política, é só economia. Quando você começa a pensar nisso, tá? A valocracia, ela foi pensada, eu acho que ela se encaixa melhor com coletivos que querem desempenhar alguma atividade econômica, tá? Então, não é muito interessante para um fã-clube, por exemplo, uma comunidade de fã-clube de um artista. Também talvez não seja muito interessante para um influencer que quer vender a sua carteira de criptomoedas perfeita e montar um público-alvo e fazer um funil e assinaturas e o caceta. Né? Quando eu falo de comunidade, a visão que eu trago de comunidade na valocracia é parecido, por exemplo, com uma comunidade de agricultores, uma cooperativa. Da onde que uma comunidade agrícola tira o seu dinheiro? Do plantio e do manejo da terra. E não de NFTs que eles vendem uns para os outros, sacou? Tipo, não adianta você juntar um monte de fazendeiro e eles ficarem pagando mesadas entre si e ninguém plantar e ninguém colher nada, porque não vai ter economia real. Então, na visão da valocracia, o esforço individual alavanca um coletivo que oferece bens e serviços no mercado, que por isso gera uma receita, e o lucro dessa receita ele é distribuído pelas cotas do esforço de cada indivíduo que compôs aquele serviço no mercado. Tá? Então, essa é a ideia. A gente não é uma economia circular, mas que o provento vem de uma atividade econômica e não de um passe que você paga para entrar na comunidade. Quando você começa a pensar assim, a gente entra no suco da teoria dos jogos aqui. Tá? Quando você para pensar, as pessoas se esforçam continuamente. Então, enquanto o coletivo está vivo, mais esforço está acontecendo. Quanto mais esforço acontece, mais esforço eu minto. E quanto mais esforço eu minto, mais as pessoas começam a se diluírem umas às outras. Então, hoje a gente tem aqui X esforços e tem uma tesouraria. Se alguém fizer um esforço amanhã, a gente vai ter que dividir o bolo com esse cara, e com o cara que vem depois dele, e o cara que vem depois dele. Então, existe uma inflação no esforço, mas também existe uma inflação na tesouraria. Caso aquela comunidade esteja prestando bons serviços e esteja capturando o valor do mercado. Então, a questão é, qual inflação que se torna maior? Se a comunidade inflaciona a tesouraria mais do que ela inflaciona o esforço, ou seja, cada novo esforço melhora o serviço e captura mais valor, então a tesouraria aumenta mais que o esforço, as cotas de todos irão valer mais no futuro. Porque a tesouraria engorda mais do que o esforço, é natural. Mesmo que você esteja sendo diluído por outro esforço, a tesouraria aumenta numa proporção maior. Então a gente fala que esse coletivo é um coletivo economicamente eficiente. Ele pega menos esforço para gerar mais valia, que é um princípio capitalista, tá? Mas é um capitalismo isonômico. Não é um capitalismo onde os acionistas da empresa subtraem o trabalho das pessoas e embolsam o lucro, forçando o preço de tela da ação a subir na bolsa de valores. Porque não tem diferença entre acionista e empregado. São todos membros do coletivo. Mas ainda assim existe um incentivo e o impulso para que aquele coletivo que queira sobreviver seja economicamente eficiente. Não tem jeito, sacou? Não é altruísta, não é idealista, não é nem utópico. É extremamente pragmático. Mas se a tesouraria cresce mais do que o esforço, então todo mundo vai ter um incentivo econômico para manter suas cotas e para continuar trabalhando, para mintar mais cotas.
E o inverso é verdade. Se a gente, por exemplo, premia esforços que não geram resultado econômico, então você vai inflacionar o esforço mais do que a tesouraria. E as cotas vão se depreciar com o tempo. Então, a teoria dos jogos vai falar o seguinte: você tem que vender sua cota logo e você tem que ir embora e você vai parar de contribuir nessa comunidade. A gente não está querendo aqui também reinventar a roda. A gente está querendo só montar um sistema de coletivo melhor incentivado até aqui, tá? E por último, um detalhe sobre a governança. No sistema valocrático, quando você faz esforço, além da parte econômica que a gente já viu, você ganha a parte política. Então, digamos que alguém trabalhou aqui, a Dani trabalhou, e o Dani ganhou, sei lá, o equivalente a 10 pontos de governança nessa tarefa que ele fez. Esses 10 pontos de governança, eles começam zerados, eles valem 0. Com o tempo, eles vão esquentando até eles baterem o topo, valerem 10. E depois eles vão decaindo e vão minguando até valer 0 de novo. Por que a gente faz isso? Para evitar 2 problemas, tá? Para evitar o problema de fundadores e early adopters que trabalham muito no começo e que, por ter pouca gente, mintam um poder absurdo, mas que abandonam o projeto e que depois querem voltar no futuro ditando regras ou até mesmo sabotando o coletivo. E também para prevenir que pessoas que acabaram de entrar e queiram trabalhar muito para tentar fazer um ataque de governança consigam estruturar esse ataque sem que os outros percebam. Então a gente faz um sistema de governança onde não só a governança não pode ser vendida, como onde as pessoas que têm maior poder político são aquelas que contribuem regularmente. Aquelas que estão todo o tempo fazendo tarefas regulares, porque elas sempre vão ter NFTs de governança que estão batendo no pico, um após o outro. Né? Essa onda que eu desenhei aqui, ela começa a se sobrepor no tempo e sempre vai ter uma parte do seu esforço que está no pico de governança. Então a ideia é, se a gente tem um sistema de governança onde quem tem mais poder de voto são as pessoas que estão regularmente engajadas no coletivo, a chance de você corromper essa governança com dinheiro é muito menor. É muito mais fácil você subornar pessoas que compraram o token de forma especulativa e comprar o voto delas, do que você subornar um cara que está continuamente engajado com o coletivo, que conhece os propósitos do coletivo, que tira parte do seu provento daquele coletivo. Parece muito com um vesting, como o Dani falou, né? Só que ele é um vesting que começa e depois um vesting que decai, né? Ele é um vesting de 2 pontas, esquenta e esfria. Essa, pessoal, é a ideia de uma valocracia, tá? Isso aqui é a figura completa, né? O mapa completo. E a gente agora está na guilda fazendo um esforço, né? Para levantar recursos, achar parceiros, pessoas que queiram trampar junto e colaborar da maneira que for, para poder transformar a valocracia em uma realidade e ter o primeiro coletivo valocrático 100% funcional, de acordo com o nosso plano, tá? Era ter isso até o 3º quarter do ano que vem, sacou? A guilda hoje já funciona muito parecido com isso, só que a gente só está mintando os NFTs. A gente não tem ainda a tesouraria on-chain para devolver. Em algum momento a gente vai precisar ter, porque as pessoas estão acreditando na proposta, né? E a gente tem que, de alguma maneira, tocar a proposta para frente e poder colocar ela à prova do ferro e fogo, né? 100% funcional. Acho que é isso, pessoal. Aí a gente pode abrir para perguntas e considerações aí. Posso, já que eu já estava começando ali no... Casta, a primeira coisa, cara, parabéns pelo trabalho. Eu fiquei bem feliz, assim, eu ouvi o Gui trazer isso numa outra reunião que a gente trouxe um tempo atrás. E eu fiquei bem feliz de ver esse desenho, né, da valocracia, porque, assim, eu venho de um lado oposto de talvez da maioria da galera que tá aqui, né? Eu venho da parte das comunidades e eu entrei na Web3 mais recentemente. E já tem essa discussão nos grupos de comunidades, né, a respeito de Web3, porque a princípio é uma coisa muito drivada por comunidades. E, tipo, desde que eu comecei a ouvir essa conversa, talvez eu até tenha comentado isso com o Dani na primeira conversa que a gente teve antes de eu entrar aqui, que eu achava um conceito complicado a pessoa poder comprar o poder dela dentro de uma comunidade, né? Não é assim que uma comunidade funciona. A comunidade funciona por reputação. As pessoas, ninguém é liderado por compra, né? Tipo, as pessoas são lideradas porque quando elas enxergam que a pessoa que está puxando essa liderança, ela tá investida naquilo.
E aí, eu acho que o comentário que eu queria fazer no geral, né, com relação ao ponto que eu trouxe ali atrás, e acho que algumas coisas que você falou ali depois, eu acho que tem alguns pontos ali, né? Acho que em algum momento você falou de ser mais uma coisa relacionada com uma cooperativa do que com uma comunidade. Eu estou 100% de acordo, né? Porque eu entendo que isso, ele rege de fato, uma produção econômica, praticamente uma empresa. E acho que essa é a grande divergência que eu tenho quando vem por parte de comunidade. Por outro lado, eu acho que seria interessante, e aí estou colocando isso não como uma crítica exatamente, mas talvez até como algo para ajudar na construção, né? Que eu acho que muitas vezes, e pegando um ponto do que você vinha falando no final agora, eu acho que tem uma questão envolvida aí, até por isso que eu falei da questão da contribuição proativa ou não, que é essa questão do tipo, quem decide quem pode fazer o quê, né? E esse é um problema que a gente bate aqui muitas vezes, né? Eu e a Ana, a gente conversa muito quando a gente está definindo as dinâmicas da comunidade. No fim do dia, todo mundo está dependendo da aprovação de alguém para fazer alguma coisa, porque no fim do dia essa pessoa está fazendo alguma coisa porque ela espera ser remunerada. E ela espera que qualquer coisa que ela vai fazer ali vai gerar um benefício financeiro para ela. Muitas vezes em comunidades não relacionadas, né, e eu acho que talvez tenha essa questão, né, é uma questão de você entender o propósito, né? E você falou bastante de teoria dos jogos, né? E eu acho que tem uma questão com a teoria dos jogos, é que os jogos são feitos para ser jogados. E os jogos... E quando a pessoa aprende a jogar e ela tem o objetivo dela, né? Que tem toda aquela questão do jogo finito, do jogo infinito. Muitas vezes esse caso é um jogo infinito. As pessoas podem ter objetivos diferentes que não necessariamente correspondem ao objetivo do coletivo como um todo. E eu acho que aí que está um ponto de fragilidade que eu acho que é importante considerar, né? Até no final você falou, é muito mais difícil você corromper uma pessoa que está ativamente engajada, subornando ela, do que uma pessoa que fez especulativo. Eu concordo, mas eu concordo em parte, porque se essa pessoa está participando dessa comunidade unicamente para extrair um valor financeiro dela, independente de qual o objetivo do coletivo, ela tá ali pela grana. Então você poderia comprar o voto dela em torno de grana, porque no fim é isso que ela tá buscando, né? E eu acho que tem um componente de comunidades que eu acho que seria valoroso imbuir nas organizações de Web3, que é efetivamente o propósito que rege essa questão do proativo. Eu entendo que numa visão de comunidade, eu acho, essa é uma discussão super grande, né? Porque muitas vezes nas comunidades se diz que as pessoas trabalham de graça, né? As pessoas trabalham, elas se esforçam e elas não lucram nada com isso. E eu tenho particularmente uma visão que eu acho que talvez muitas pessoas aqui vão discordar, é que eu acho que, tipo, quando a pessoa está com uma visão financeira, quando ela entra numa comunidade, ela já está partindo de um lugar errado, justamente porque isso pode levar ela a corromper ali a participação dela. Eu acho que é incrível quando a pessoa consegue ser valorizada, mas eu acho que ela não deveria ter isso for granted, assim, sabe? Tipo, eu acho que a atividade dela da comunidade deveria estar muito mais baseada em ela querer contribuir com aquilo do que necessariamente se ela vai ganhar alguma coisa ou não. Porque pode ser que ela não ganhe, inclusive. Pode ser que a gente faça toda essa conversa e no fim do dia a empresa que está ali colocada, ela não consiga produzir nada para fora e não gere receita, né? Então, acho que só para fechar esse ponto, acho que essa questão, eu acho que, né, o resumo eu acho que falta um elemento de propósito que seja mais forte do que o elemento financeiro, que o elemento financeiro seja secundário, justamente porque eu não acredito numa comunidade onde a pessoa, para ela fazer alguma coisa, ela precisa que alguém aprove que ela faça. Eu acredito que ela deveria contribuir porque ela quer contribuir e que depois a comunidade possa reconhecer e falar, cara, beleza, pô, esse cara fez uma coisa aqui, essa pessoa fez uma coisa aqui que foi muito legal e que contribuiu com a comunidade como um todo. E eu acho que isso resolve alguns problemas do mundo, né, que a gente vive hoje, que é justamente do trabalho que não é reconhecido ou remunerado, né? Pô, o cara que tá ali fazendo onboarding das pessoas. Cara, se ele não fizer onboarding, a pessoa entrou na comunidade, ela vai embora, ela não vai produzir nada porque ela não entendeu como ela funciona ali. Ela poderia ter sido um membro valoroso da comunidade, mas será que as pessoas vão reconhecer a pessoa que está fazendo onboarding? Será que as pessoas não vão ficar ali jogando o jogo para falar assim, cara, eu vou ficar vários meses aqui sem fazer onboarding da galera até que essa tarefa vire lendária e aí eu vou começar a fazer o onboarding de quem aparecer, sabe? Então acho que essa questão, né? Tipo,
como que a gente cria o jogo para que ele seja jogado não pelo financeiro, mas sim pelo crescimento do coletivo, independente disso estar gerando um valor financeiro imediato ou não, sabe? Falei demais, mas acho que eu tentei resumir um pouco do que eu estava Não, pensando. você levantou várias bolas, né? Vamos tentar bater uma de cada vez, né? Primeiro é o seguinte, a valocracia, cara, como eu coloquei aqui, ele é um protocolo, né? E com certeza esse protocolo tem que atender a um propósito. Então, quando você vai para o mundo do software livre, que, por exemplo, cara, produziu paradas incríveis na raça humana, o Linux é um exemplo de um esforço colaborativo que hoje uma parte dos servidores da internet rodam em uma herança Linux, né? Nesse mundo do software livre, eles não funcionam exatamente como uma DAO, tá? É muito comum nas comunidades de software livre você ter o que eles chamam de os guardiões do kernel, né? Uhum. Se você faz uma leitura até das sociedades mais tribais, mais antigas, de raízes xamânicas, você teria tipo os pajés, sacou? Os caciques, que mais do que chefes, na verdade, esses caras se comportam como guardiões da visão. Uhum. Então, se uma comunidade nasce com um propósito, é natural que exista uma liderança comunitária, né? As pessoas em DAO, elas não tendem a compreender a importância de uma liderança comunitária, no sentido de que não são chefes, mas são as pessoas que lembram para que aquele coletivo serve, né? Sim. Então, num coletivo valocrático, quando ele nasce, é que você tem que montar a regra do jogo. Por exemplo, na Casta Guilda, onboarding de assinante é uma tarefa valocrática, ok? Se o indivíduo faz alguma coisa numa valocracia e ele acha que essa coisa não foi reconhecida, então ele pode propor que aquela coisa seja reconhecida. E a comunidade vai ter que apreciar. Se a comunidade apreciar mal e ela não recompensar os seus onboarders, então ela vai ficar sem onboarding e ela vai à falência. Isso é problema dela, não é um problema da valocracia, né? O lance da valocracia não é dizer como as comunidades têm que funcionar, mas apenas dar as primitivas para que elas possam fazer o enforcement da sua constituição on-chain. Então, na guilda a gente faz, por exemplo, mintagem retroativa. Se alguém faz uma parada legal e a gente só percebe depois, a gente pode voltar e mintar o NFT no passado, não tem problema nenhum. A única questão que resta do que você levantou é a seguinte: e se o cara não trabalhar porque ele quer que aquilo fique mais valioso no futuro? Aí a questão é a seguinte, cara: uma hora vai ficar bom o suficiente para alguém, entendeu? Enquanto você espera o onboarding ficar lendário, talvez um cara que não faça onboarding topa um onboarding incomum. E aí é natural, é do livre mercado. É o quanto o esforço te toma de trabalho versus a recompensa que ele apresenta. E aí a gente tem que realmente confiar, de alguma maneira, cara, na mão invisível do mercado para regular. Porque senão a gente vai para uma abordagem de economia planejada, né? Quase stalinista, sei lá, né? Quase União Soviética. Então agora a gente vai o que? Vai fixar, vai predeterminar? Não vou deixar uma parada ser lendária? Não adianta. Você tem que confiar que o organismo da comunidade vai ser resiliente o suficiente para que aquela economia se ajuste. Isso é mais difícil o quanto menor for a comunidade, tá? Mas quanto maior for a comunidade, mais fácil fica, porque você começa a ter mais redundância de pessoas. Sendo bem pragmático, tá? Como é que eu faria um coletivo valocrático no começo? Já mapearia os principais contribuidores e faria uma mintagem inicial de comum acordo entre os principais contribuidores para ter uma base de governança e ter uma base econômica e dali seguir em diante. Por exemplo, hoje a Casta Guilda, tá no nome, cara. Casta Guilda é do casta, sacou? Então a gente tem dinâmicas valocráticas na Casta Guilda, mas eu tenho a última palavra. E a minha ideia é o quê? É crescer a guilda até o ponto em que a valocracia nela funcione para tarefas não críticas, para depois começar a delegar tarefas críticas para essa valocracia, para depois emancipar a casta guilda e tirar o casta do nome. Mas se eu achar que eu vou ser aqui, tipo, de bancar uma super guilda do zero, quanto menor o coletivo falocrático, mais frágil ele é. Isso a gente tem que reconhecer. Mas é por isso que eu entendo que não é a valocracia por si só, é como você vai juntar e você vai usar essas primitivas, sacou? Aí esse é um outro rolê, né? Um outro estudo, entendeu? Mas a Sim. minha preocupação é que com diferentes combinações dessas primitivas, eu consigo cobrir os buracos que você levantou. Essa é a minha preocupação, sacou? Eu não quero responder essas perguntas, mas eu quero ter as ferramentas para que qualquer coletivo, com essas ferramentas, ache a sua própria resposta, sacou? Sim, sim, sim.
Tem uma pergunta do Walter aqui no chat. Existe separação do tesouro entre OPEX e CAPEX? Cara, isso é uma coisa que eu não me preocupo na base da valocracia, porque eu deixo aberto para cada comunidade decidir. Você pode, por exemplo, fazer uma valocracia de traders, onde eles dão calls de compra e venda entre si, e aqueles que têm mais sucesso avançam na valocracia e ganham maior capacidade de dar calls no futuro. E não tem OPEX nem CAPEX, é só capital intelectual tirando valor, sacou? Como que eu resolvo esse problema? Eu faço uma abstração, é essa abstração aqui, ó. O coletivo presta bens e serviços e gera uma receita. Dessa receita, a gente tem que tirar os custos e o lucro vai para a tesouraria. Como que o coletivo subtrai e gerencia os custos? Isso é um problema que eu deixo para cada coletivo resolver. Diferentes coletivos, se for uma atividade econômica muito complexa e tiver, por exemplo, uma produção, uma planta física, vai ter que ter um setor financeiro, vai ter que ter um CFO, e todos esses caras vão ter que ser valocraticamente reconhecidos pelo seu trabalho também, entendeu? Duas questões. Como é que você cria segurança para a pessoa que tem o token de valor, né, que representa o tesouro da DAO, do coletivo e das pessoas que têm o NFT, que fazem a governança, decidirem de usar todo o tesouro para fazer uma festa, deixar todo mundo bêbado e foda-se o avião. Então, assim, em outras palavras, qual o valor que tem eu ter uma parte de um tesouro que é governado por terceiros? Tá. Isso é uma coisa que a gente vai diferenciar. Essa tesouraria, ela não é uma tesouraria que a gente decide o que fazer com ela. Não é assim que funciona. Essa tesouraria, ela só dá a distribuição do lucro daquela comunidade de acordo com a cota de esforço. Então, a gente não pode valocraticamente decidir, vamos sacar a tesouraria e dar para o casta. Não, porque a única maneira de movimentar o dinheiro nessa tesouraria é você fazer ou a queima ou o hold da sua cota. Então, você tem a garantia eterna de que se o seu NFT vale $100 daquela tesouraria, de que aquele dinheiro é seu enquanto você não resgatar. O que pode acontecer é você ser diluído com o passar do tempo ou a sua cota aumentar porque entrou mais dinheiro. São as únicas duas coisas que podem acontecer. Agora, é claro que se a sua comunidade tiver uma operação complexa, além dessa tesouraria do lucro, você vai ter uma tesouraria operacional. Você vai ter um fluxo de caixa, você vai ter um OPEX, você vai ter um CAPEX. E aí, cara, a própria comunidade vai ter que decidir em como ela organiza isso. Não é a base valocrática que vai dar essa garantia para ela. Porque, cara, diferentes negócios vão precisar de diferentes estratégias, entendeu? Mas eu imagino que você poderia, por exemplo, fazer algum tipo de contrato inteligente, onde somente após uma aprovação ou com certas pessoas chaves que têm um poder de governança histórico de não sei quanto, podem mexer. Aí a gente tem que começar a pensar em mecanismos para ajeitar esse rolê, que é mais em relação à operação do custo e do fluxo de caixa de uma comunidade do que a distribuição do lucro, né? A tesouraria que eu coloco aqui é mais em relação a essa distribuição de lucro. É isso, porque quando você fala de lucro, isso é uma coisa muito comum aqui, né, no tempo do negócio. O Dani já foi na ferida ali. Se eu falo de lucro, eu dependo do custo de operação. E se tem outras pessoas decidindo a operação, elas podem decidir que cada pessoa vai ganhar um salário de R$500 mil por mês. E fudeu. Tipo, o lucro vai para zero. Tá. Não, assim, a ideia numa valocracia, cara, é que toda a distribuição de renda seja feita nessa piscina de lucro, sacou? Então, assim, eu não posso pagar o salário pro cara por fora e depois pagar ele pela tesouraria valocrática, que não é bem lucro, tá? A gente tem que... Tem que amadurecer isso aí. Tem que amadurecer, porque eu borrei a distinção entre acionista e funcionário. Isso. Então, eu também borro um pouco a distinção entre lucro, entendeu? Sim. Isso é uma coisa, cara, sinceramente, que vai ser base de experimentação, né? A gente vai experimentar com isso na guilda. A minha primeira visão é a seguinte, cara, serviços terceirizados, eu vou pagar pelo caixa da guilda. Então, sei lá, contratação de serviço de nuvem, alguma empresa que prestou um serviço pra gente, sei lá, um cara de tráfego pago que é externo. Mas quem tá na comunidade, depois que eu paguei os custos, o resto vai para essa tesouraria para ser distribuído, entendeu?
É porque o diabo está nesses custos, tá? Porque você pode, com a AWS, você pode ter uma empresa terceira que está prestando um serviço e que vai ter 5 pessoas trabalhando, que vai receber 1 milhão por mês. Então, aí que entra as merda do ser humano. Então, enfim, que isso puxa muito a questão de delegação também, sobre... Não tem como fugir um pouco, né, de centralizar algumas decisões, eu acho. Mas tudo bem, acho que isso vão ser... Assim, é papo para os próximos capítulos, para Mas as eu próximas concordo versões, contigo. né? É um negócio do tipo os guardiões do kernel, sacou? Possivelmente algumas comunidades nunca abram mão dos seus guardiões do kernel. Só que isso também pode estar organizado na valocracia. Se você entende, por exemplo, que naquele acordo valocrático todos concordam que se esse cara funciona como guardião do kernel, ele vai ter uma mintagem de um NFT todo mês que vai deixar ele com certo poder de governança necessário para fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Então, isso é uma coisa, cara, que não adianta eu querer bater agora, porque se eu bater agora, eu vou fechar os coletivos em si. E a ideia não é fechar, a ideia é abrir os caras para experimentarem, sacou? E a outra questão, a segunda, que para mim é a mais crítica, eu não tenho uma solução, mas foi um problema que eu levantei, é que esse token, ele não passa no teste de Howey. Então, ele é uma security, sacou? Isso é a maior pica que tem para resolver. Mais ou menos, cara, porque quando é uma security, você não trabalha no coletivo, né? Você fala que você depende do esforço de terceiros, mas você faz parte. Não importa. Não importa se você faz parte ou não. Tipo, se eu for comprar o token, não o NFT Soulbound, mas o token de valor, ele vai representar, sim, se você representar uma parte do tesouro que é função do labor, do coletivo da comunidade. E isso é uma security, ponto. Então vai ter problema aí com a SEC e coisas do gênero que a gente vai precisar entender como resolver, entendeu? Tem que ver. Seria um enquadramento talvez mais parecido com um token de pool de liquidez, nesse caso. Tipo, se um LP token de uma Uniswap for uma security, então isso acaba sendo também. Não é. Sabe por quê? Porque a diferença é que o LP token lá da Uniswap é software puro, não depende de nenhuma pessoa. Sacou? Uma das questões do teste de Howey... Isso é verdade. É que, primeiro, o investimento envolve aporte de recurso, o cara compra. Sim, nesse caso. Envolve o empreendimento coletivo? Sim. Tem expectativa de lucro? Sim. Tem. A remuneração esperada depende do esforço dos terceiros? Sim. Fudeu. É 5/4. Bastava ser um, já tá fudido, mas é 5/4. Então, quando você abre o token econômico para o mercado secundário, sim. Aí ele vai atender o critério de Howey. Talvez se ele ficasse só dentro da comunidade fosse um pouco mais ambíguo, né? Enfim, esse é o maior problema aí da história toda que eu vi, tá? Para tornar esse negócio factível dentro do mundo real. Mas tudo bem. Mas a própria regulação vai evoluir ainda, né, cara? Tipo, assim, isso tá numa área cinzenta que o inteiro tá flertando com essa área, né? Eu acho que talvez, assim, eu não me preocupo com isso agora. Primeiro eu quero saber se o sistema é legal, sacou? E se ele for legal, a gente já vê quais são as limitações para implementá-lo. Minha ideia a primeira versão era até estudar se era possível implementar isso como uma cooperativa de plataforma digital, sacou? Tem um jurista lá na guilda que o cara tem 20 anos de experiência com cooperativa de plataforma. E ele está estudando maneiras de a gente pegar a valocracia e especificar ela no estatuto de uma cooperativa, sacou? Só que aí, claro, não teria a parte do mercado secundário nesse caso, sacou? Tem a co-op de UK também, que de repente dá para encaixar. Enfim, mas tem esse desafio aí, que o desafio legal, cara, tem que pensar desde o início, assim, porque é foda. Ele é deal breaker muitas vezes, sacou? Cara, isso aqui é bem pra frente, né, bicho? A gente tá querendo repensar a estrutura corporativa e a estrutura coletiva ao mesmo tempo. E fazer uma fusão de cooperativa com empresa, com DAO, com economia, com eficiência. É uma zona cinzenta do caceta, né? Mas eu concordo contigo. Isso aqui, por enquanto, é só um esboço teórico, cara. A gente vai enfrentar 1001 dificuldades ainda, não tenho dúvida disso, sacou? Sim. O Dani perguntou, o que a governança vota? Isso é uma coisa que eu deixo também em aberto para cada coletivo, tá? Hoje, na Casta Guilda, o que a gente tem de governança são os membros da Casta Guilda decidirem temas de estudo. E minha ideia é, com o tempo, ir aumentando o grau de criticidade do que a governança pode votar até chegar num ponto ideal, tá?
E isso é uma coisa que também não tem uma resposta na base da valocracia. Vai depender do formato e da constituição da própria comunidade, sacou? Mas pode ser tudo e pode ser só um pouco, né? Aí acho que os coletivos vão ter que experimentar para achar o ponto ideal de cada um. Por isso que eu falo que não é uma bala de prata, sacou? Tipo, são building blocks que a gente está falando aqui, né? Building blocks para construir novos incentivos econômicos. Você tinha 2 perguntas, não tinha, Mel? Você falou uma só? Ah, não, a segunda foi teste Howey, né? Isso. Tá, entendi. Acho que é isso então, né, gente? Pô, muito legal, Alguém Casta. que... Muito bacana. Pô, gostei bastante. Agora acho que a gente precisa passar um tempo para digerir isso daí e começar a fazer os questionamentos. Eu acho que queria convidar você para vir outras vezes aqui, para a gente dar, num próximo momento, discutindo com a comunidade, discutindo internamente, ter mais perguntas, porque mais perguntas vão surgir. A gente com certeza tem ideias muito interessantes aí e acho que a gente é um laboratório, a gente gosta de experimentar aqui e então eu acho que se a gente, eu não consigo, como você falou, é modular, né? Parece que tem ali uns componentes bem interessantes e eu tenho certeza que a gente vai usar esses componentes. E aí é só entender quais são os outros componentes que vão compor vamos dizer assim, a solução final da DAO, da Web3, mas com certeza a gente vai ser um usuário disso daí e queria muito agradecer você estar aqui, dizer que a gente é parceiro e vou acompanhar mais o que vocês estão fazendo lá na Casta Guilda, porque com certeza tem muita coisa até para a gente trocar com o pessoal da Web3 Dev. E no que precisar de ajuda também para desenvolver, né, essas soluções do ponto de vista técnico, já deixo aberto aqui o convite para a gente poder discutir isso, eventualmente fazer essa construção dentro da própria Web3 Dev, né, com os talentos que estão disponíveis, que têm interesse em aprender smart contract, ou que já sabem e querem avançar, fazer alguma coisa real com implicações e impacto global. A gente pode depois conversar com calma sobre isso também. Não, maravilha, cara. A gente tem praticamente 3 frentes de desenvolvimento aberto. A gente está fazendo um portal e uma API de JavaScript e por baixo a implementação na blockchain, né? Que a nossa ideia é fazer uma abordagem multi-chain, onde quando você criar uma valocracia nova, você pode escolher onde é que ela vai morar, tipo, na Avalanche, na Optimism, na Polygon, sei lá, na Solana e tal. A gente está começando com Solidity, entendeu? Então tem espaço para esforço de dev pra caramba, sacou? A parte de Solidity, o Guilherme Neves da Blockful, ele se voluntariou para pegar, né? Ele inclusive virou advisor da valocracia também. Então essa parte ele está tocando junto com o time da Custard Stone, que também quer experimentar com a valocracia, né? E mais um colaborador. E a gente agora está também pensando nessa parte mais de portal, né? Interconexão do front com o back-end, sacou? Como é que vai ser a aparência disso tudo. E eventualmente começar a experimentar com modelos, né? Assim, minha ideia é ter referências, tipo, como que eu posso usar então esses building blocks? Eu quero ter algumas fórmulas de bolo pré-prontas, sacou? Tipo, comunidades mais abertas, comunidades com um grupo de pessoas que consolida ali a visão, que toca um pouco mais centralizado, sacou? Porque a ideia aqui não é descentralizar tudo, não. A ideia é dar as primitivas para que você construa o coletivo como o coletivo acha que pode ser melhor, sacou? Legal, cara. Eu vou acompanhar mais de perto. Não tô da Casta Guilda. Vou entrar, quero participar. Até te pergunto como que eu faço para entrar. Quero ficar mais próximo aí. Não, por aqui você pode entrar como parceiros, tá? Não precisa assinar a Casta Guilda, né? Vocês podem combinar aí, elegem um grupo de pessoas que vai abrir uma frente para acompanhar lá dentro, observar como é que é. Passa aí uns 3 Discords e eu libero acesso para vocês. A gente vai até depois debater como é que eu faço isso na prática, porque hoje a guilda, ela é uma holocracia, tá? Que eu considero que é uma boa base para uma valocracia. Uma holocracia é outro rolê, a gente pode marcar um outro papo, mas uma holocracia é um sistema de trabalho horizontalizado, sacou? Que não tem estrutura corporativa, CEO, chefe, supervisor, caramba, 4. Hoje tem mais ou menos 30, 35 pessoas que trabalham na guilda, cara, como holocracia. Desde onboarding, apoio jurídico, cortes no YouTube, legendagem de coisa, segmentação de capítulo no YouTube, desenvolvimento, infra, o que você imaginar, cara.
Todos esses caras a gente está rastreando tudo que eles fazem, porque tudo isso vai virar NFT valocrático depois, sacou? Então, se quiser um grupo de pessoas para fazer uma expedição lá e abrir essa ponte, né, eu tô aqui, o pessoal tá lá, levanta aí umas 3 pessoas e me passa o Discord que eu facilito o acesso lá dentro, tá? Show. Casta, eu lembrei de uma coisa aqui, cara, que eu queria comentar numa etapa ali, mas eu achei melhor deixar para o final, que pode ser feita uma composição de mecanismos de governança, né? Quando você estava falando lá que cada comunidade que vai implementar pode decidir como que ela vai definir os níveis, os multiplicadores ali, né, das raridades, eu lembrei muito do mecanismo da OneInt, do Instant Governance, que é uma governança instantânea. Você tá ligado nessa parada? Não tô, cara. Eles implementaram um mecanismo de taxas onde você tem literalmente governança instantânea. Não precisa passar por uma votação e uma aprovação. É um parâmetro que, por exemplo, começa com X. Se o número de pessoas votar que aquele parâmetro deve ser X vezes 2, ele vira X vezes 2. Se um número maior de pessoas ir lá e alterar aquele parâmetro para Y, ele vira para Y. Então, não é uma proposta, não é uma coisa que passa por uma votação. Ele é literalmente uma governança instantânea que, conforme os membros, as pessoas vão definindo, aquilo vai se alterando dinamicamente. Né? Faz sentido, cara. Para definição de raridades faz muito sentido. Exatamente, um instant governance. Acho que é um mecanismo aí. Conhece o pessoal da DAOcraft? Não. Eles fizeram um jogo de cartas que... Deixa eu ver se ele tá aqui, vou te mostrar. Cara, acho que você vai gostar muito do trabalho desses caras. E eles provavelmente conseguem... Eles fizeram um jogo de cartas de baralho, onde eles pegaram todos os naipes e eles dividiram isso em 4 mecanismos. Né? O estudo se baseia em que as DAOs, elas se baseiam em 4 grandes mecanismos, que é governança, incentivo, coordenação e... Qual que era o último, Ana? Governança, incentivo... Estratégia, coordenação e estratégia. E aí eles criaram vários mecanismos. Deixa eu ligar minha câmera aqui e vou te mostrar. Eu acho que ele pode ajudar muito no avanço da parada que vocês estão estudando, porque eu vejo que está bastante baseado em muito estudo, né, cara? Então, assim, ó. Aqui, ó, por exemplo. Cada naipe do baralho, vocês conseguem ver? Vocês estão vendo bem? Cada naipe do baralho, nesse caso aqui, o espada, ele é a estratégia. E aí são 13 cartas, então cada uma, eles são 13 tipos de estratégia. E aí você tem 13 estratégias, 13 mecanismos de governança, 13 mecanismos de incentivo, 13 mecanismos enfim, de cada um desses naipes, né? E aí eu tava estudando os mecanismos de governança e a Ana, você tem fácil aí, Ana, aquela planilha dos mecanismos? A gente começou a dividir, a gente tem um grupo de estudos de DAO rolando aqui dentro da Web3 Dev, e a galera tá se dividindo e indo estudar a fundo cada um desses mecanismos, né? E eu lembrei do Instant Governance porque eu estudei da OneInt. Mas você tem, por exemplo, o Approval Voting, que é realmente a votação por aprovação, né? Aprova ou passa. O Pass-Fail, que é o mais comum, né? Que passa e tal. Então, esse pessoal da DAOcraft, eles estão catalogando, assim, esses mecanismos pelos quais as DAOs funcionam. Acho que o Vini deixou o link aqui, cara. Dá uma olhada, que eu acho que ali tem um material, assim, que você vai extrair bastante valor desse material, que está muito bem catalogado, sabe? Maneiro. Vou abrir aqui, vai estar no favorito. Como que elas funcionam. E é isso, essas cartas assim, cara, que nem aqui, ó. O Ouros, por exemplo, ele é consenso. Essa aqui que eu peguei, por exemplo, é o Osmotic Funding. É um mecanismo de consenso. Então eles catalogaram, são 13 mecanismos de cada coisa, sabe? E ali já há muito recurso para realmente estudar as coisas. Ó, Resistant Voting, você tem, Per Audit, vários mecanismos, sabe? Eu acho que pode te ajudar bastante aí na evolução do que você dá para dar vários insights aqui. Bem legal, valeu. O Caio tá achando que todo mundo vai voltar para ficar a raridade mais alta, né? Cara, é possível, só que as pessoas vão se diluir, né? Se todo mundo vota para tudo ficar com a raridade mais alta, então, no fundo, todo mundo vai continuar repartindo o bolo do mesmo jeito. Né? Se as pessoas votam por raridades ruins, elas sabotam a própria vota. Vai ser o mesmo que todas as raridades fossem comuns. Teoria dos jogos. Teoria dos jogos, cara. Você tem que realmente botar um pouco de confiança em teoria dos jogos e até procurar cada vez ajustes melhores para que a teoria dos jogos faça o seu trabalho, sacou?
Mas de cara, eu acho que o primeiro coletivo que tentasse fazer um ataque como esse, ele ia ver que ele ia um tiro no próprio pé, sacou? Então é Bacana. isso, pessoal. Legal. Casta, obrigado demais aí pelo tempo, pela dedicação e por toda a explicação. Vamos ver se isso é uma sementinha para dar frutos aí para os próximos passos. Fico à disposição, gente, para colaborar. Eu acho que vai ter bastante espaço, tá, no portal para ajudar lá. Então, assim que tiver, a gente tem um GitHub já. Vamos primeiro ver aí quem vocês querem, de repente, mandar para conhecer lá a Casta Guilda e a gente vai conversando e faz um checkpoint depois que vocês conversarem um pouco mais sobre essa call. Fechou. Show? Maravilha.